quero falar sobre uma interpretação maligna das Escrituras. Uma interpretação maligna das Escrituras. Vamos abrir naquele salmo que muita gente deixa aberto em casa. Qual salmo? 91. Agora, a pergunta que não quer calar. Por que deixam o salmo 91? Por que é o preferido? Por quê? Para repreender todo o mal. Para espantar todo mal olhado. Para espantar coisa ruim. Porque é um salmo incrível, né? Então, salmo 91. Vamos nele então. Vamos lá. Vamos meditar no salmo 91. Tem até um hino bonito que fala sobre esse salmo aqui. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrar-o-ei e o glorificarei. 16, vamos ler junto? Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei. Diga glória a Deus. É um bom salmo mesmo para deixar aberto em casa, né? Senhor Deus, fala conosco. Carecemos de direção, porque não queremos ser enganados por Satanás com a sua sutileza, que enganou nossa mãe, nossos pais, Adão e Eva. Nós pedimos em nome de Jesus, ó Deus, que nós sejamos renovados na fé. Que tenhamos uma fé, ó Deus, amadurecida, uma fé bíblica, uma fé consciente, uma fé segundo o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu oro por aqueles que aqui estão atravessando lutas, dificuldades, dores, sofrimentos, vicissitudes, percalços, agonias de alma. Eu oro nessa noite pedindo, tome esse meu irmão nas tuas mãos. Porque no mesmo instante que nós entramos em dificuldades, lutas, sofrimento, escassez, enfermidades, nós somos assediados, pois ao nosso derredor se coloca Satanás e seus demônios, lançando dardos inflamados para nos confundir a fé, para atrapalhar, Senhor, o nosso entendimento de quem Deus é e de como Deus nos cuida de nós. Senhor, nós pedimos que as escamas dos nossos olhos caiam, e que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração, para que possamos enxergar com clareza a Tua verdade. Me usa, Senhor, que eu seja um instrumento Teu. Me usa, Senhor, como eu careço de Ti, Senhor. Só eu sei o quanto careço de Ti. Em o nome de Jesus, nós Te agradecemos e o povo de Deus diga amém. Podem sentar. Meus irmãos, Satanás, ele usa a palavra de Deus como uma arma contra mim e contra você. E é de suma importância que a nossa interpretação, a nossa
acariação, a nossa ideia, conclusão de texto, ela seja, né, segundo a palavra, segundo o Evangelho, segundo a sabedoria de Deus. A Bíblia, ela é palco, ela é raiz de muitas heresias. A Bíblia, ela é palco, ela é a raiz de muitas seitas e religiões, né, mentirosas, satânicas. E esse salmo aqui, irmãos, ele é usado pelo diabo também. Diga para o seu vizinho, o diabo também usa a Bíblia. Logo, eu quero dividir esse salmo do verso 1 ao verso 4, quero fazer alguns comentários, do verso 5 ao verso 13 e do 14 ao 16. Perceba comigo que o verso 1 ao verso 4, e eu queria que você deixasse a sua Bíblia bem aberta aí, eu vou ler de novo. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Então nós temos aí esconderijo e nós temos sombra. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte. Aí tem refúgio, baluarte. Baluarte é uma base sólida. Baluarte, vamos entender que é uma base sólida. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro, a sua verdade é pavês e escudo. Então nós temos aqui, irmãos, um vocabulário poético e generosamente redundante que afirma e assegura proteção divina de várias circunstâncias, ou em várias circunstâncias. É, de fato, uma generosa redundância, esconderijo. Lá, para o lado da Palestina, existem algumas montanhas, né, que algumas facções, eles entram ali, existem cavernas, esconderijos. Nós tivemos aí algumas perseguições, né, dos americanos, perseguindo alguns inimigos, e eles estavam muito bem escondidos. E aqui está dizendo esse vocabulário, esconderijo. Aqui fala que ele é sombra para nós. Nós aqui não entendemos muito bem sobre o valor de uma sombra, mas em algumas topografias, se você não encontrar sombra, você morre. Se você não encontrar sombra, você morre. A sombra, ela salva alguém. Ainda, transbordando dessa generosa redundância para embasar, para asseverar a questão da proteção divina, ele fala de refúgio. O Senhor é o nosso refúgio. Ele fala sobre baluarte, essa base sólida, indestrutível, irremovível. Ele fala desse escudo, pavês, um escudo grande, e escudo. Ele é um escudo grande, ele é escudo. E ele, irmãos, está querendo mostrar para nós o quanto da parte de Deus eu e você temos segurança. Agora eu quero trazer ênfase ao versículo 4. Você consegue ler o verso 4? Não tem na sua Bíblia? Vamos ler alto. Vamos aprender juntos, irmãos, para a gente crescer aqui na fé e orarmos por isso no final. Cobrir-te-á com as suas penas, e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Esse verso pinta o quadro de uma ave-mãe que abre as asas e protege seus filhos, seus filhotes. Essa ave-mãe, ela então, com as suas penas, né? Ele cobre a gente com as suas penas, ele retesa as suas asas e ali traz completa proteção. É uma mãe. Deus é pai. Mas a gente sabe que o comportamento, a intimidade, a proximidade, a afetividade, o cuidado de uma mãe é diferenciado. Quem concorda, diga amém. É diferenciado. Mas Deus, ele aqui usa essa analogia de mãe, sendo ele pai, porque ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti. Ele é esse Deus maravilhoso, presente, que cuida de nós. E é comum, irmãos, essas aves grandes, que quando abrem suas asas, né, cobrem 2 metros, 3 metros, né, ou até mais, 4 metros. Há aves que quando abrem suas asas, né, uma determinada águia, ela cobre 4 metros, e ela vai e protege seus filhos, seja de chuva, para que não chova, seja de granizo, seja do sol, seja de possíveis predadores, e lá está essa asa aberta. E no Salmo 91, é exatamente assim que Deus se coloca para mim e para você.
Inclusive, irmãos, Deus gosta desse exemplo, desse link, dessa conexão. Deus gosta disso, porque Ele menciona isso outras vezes. Você pode acompanhar aqui comigo? Ruth, capítulo 2, versículo 12. Não sei se dá para ler daí, a gente interage aqui. Lê comigo. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas as asas vieste buscar refúgio. Então nós vemos aqui o Salmo 36, versículo 7. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso, os filhos dos homens se escondem à sombra das tuas asas. Então isso é um padrão de Deus, Ele se expressar e usar essa linguagem poética, generosa, redundante, para frisar para nós, para Ele ratificar para mim e para você, que de fato Ele é esse Deus cuidador, esse Deus misericordioso. Ainda no Salmo 57, Ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, pois em Ti a minha alma se refugia, à sombra das Tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Isso, irmãos, fica muito claro para mim e para você também. Então, essa aqui é a imagem de Deus como uma mãe águia, mostrando ser Ele um Pai um bondoso, perfeito, terno, íntimo, protetor, e revela aqui nessas figuras de linguagem aqui do texto o quanto Ele nos quer, o quanto Ele nos ama, o quanto Ele nos poupa, o quanto Ele nos livra, o quanto Ele está conosco. Agora, tem um problema aqui. O problema é que quando a gente lê algo semelhante, o que a gente entende até aqui, nós entendemos até aqui que se você crê em Deus, se você está em aliança com Deus, esse texto parece estar dizendo que nada de mal lhe acontecerá. Fala para o teu vizinho, parece. Aí eu caco os meus botões, especulo, conjecturo, o porquê que em muitas casas, até de não cristãos, o Salmo 91 está aberto. Porque quando se lê o Salmo 91, se entende que o Salmo está dizendo que nada de mal vai nos acontecer. Há uma promessa aqui. Deus não faltará. É só confiar. Deus é bom e não deixa você cair em furada. Deus é bom e não vai deixar a calamidade chegar na tua porta. Deus é bom. E aí nós entendemos assim, então, lá está o Salmo aberto. Só que do verso 5 ao verso 13, nós temos aqui também outras figuras de linguagem, falando sobre terror noturno, seta que voa de dia, peste, mortandade, queda de muitos e outras coisas mais. E se não bastasse a ênfase, reiterada ênfase, o versículo 11 e 12 vai dizer que nem tropeçar, fala para o teu vizinho, nem tropeçar você vai. Nem tropeçar. Agora, irmãos, o ponto perigoso de tudo isso aqui, é quando se crê nesse salmo, que ele está dizendo que nenhum mal sobrevirá a você. Quando você crê, e se chegou alguém aqui crendo, ou se você recebeu uma formação espiritual, dizendo que o Salmo 91 é uma garantia, é uma promessa de que nenhum mal vai lhe suceder. Então, quando você crê nisso, há um perigo. Por qual perigo, pastor? Então, o contrário é verdadeiro. Se o mal chegou até você, é porque você não crê em Deus. Ou então, Deus não te ama. Ou então, Deus não existe. Se o Salmo 91 está afirmando que nenhum mal vai nos suceder, se o Salmo 91 ele está afirmando que nós não vamos tropeçar, se o Salmo 91 ele está afirmando de fato e de verdade que nós, irmãos, só teremos boa vida e nenhum mal virá sobre nós, então, quando o mal chega até nós, quando o mal nos sobrevém, então se o mal chegou, possibilidade número 1, você não crê em Deus, porque em quem crê não acontece isso. Possibilidade 2, Deus não te ama, porque aqui, Salmo 91, deixa de ser uma declaração afetuosa do amor divino para conosco. Possibilidade 3, Deus não existe. E isso nos coloca em perigo. Uma má interpretação da Bíblia, das promessas de Deus, e hoje em particular, uma má interpretação do Salmo 91,
Ele traz para nós, irmãos, perigos espirituais, onde nós talvez consideraremos que o sofrimento é um problema de fé. Ou nós consideraremos que o sofrimento é uma consequência do desamor divino. Ou nós consideraremos que o sofrimento é a prova cabal de que Deus não existe. Porque se Deus existisse, não tinha tanta gente sofrendo. Agora, irmãos, 3 cuidados nós temos que ter ao ler um texto como esse. Nós temos que ter 3 cuidados quando você lê textos como esse aqui. E eu vou explicar. Primeiro item, eu vou tentar me fazer entender com as minhas dificuldades aqui. 3 cuidados ao lermos um texto como esse. Primeiro, se você quer muito, mas muito que um texto signifique algo, então será suspeito se você achar que significa mesmo. Vou repetir. Se você quer muito que um texto signifique alguma coisa, então será muito suspeito você achar que aquilo significa mesmo. Vou dar um exemplo para você. Quando a gente lê Paulo falando, tudo posso naquele que me fortalece. E a gente lê esse texto, e nós queremos que aquele texto diga exatamente o que nós queremos que ele diga. E nós queremos tanto que ele diga aquilo que nós queremos, passa então a gente afirmar que está dizendo aquilo. Mas está dizendo aquilo porque eu quero que diga aquilo. Tudo posso naquele que me fortalece. Então a gente entra no shopping, pega o nosso cartão de crédito e diz, tudo posso naquele que me fortalece. Você quer tanto que o texto esteja dizendo isso, que você estoura o teu cartão de crédito e suja o teu nome. Mas você está dizendo, não, mas está dizendo isso. Então, irmãos, nós precisamos olhar para o texto, e se você quer mesmo que aquele texto diga aquilo, você chega à conclusão de que ele diz aquilo que você quer que ele diga, eu acho que você precisa estudar melhor e ressignificar aí o seu estudo, a maneira ou as ferramentas que você está usando para interpretar esse texto. E existem muitos textos na palavra de Deus que nós agimos assim. A gente quer tanto que aquilo ali esteja dizendo isso, e que a gente, por exemplo, o livro de Atos, ele é uma narrativa, não é uma normativa, é uma narrativa, É dito para o carcereiro, crendo no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Essa não é uma garantia para todas as casas. Isso aí foi algo pontual ali. Pode acontecer? Pode. Podemos pedir? Podemos. Mas essa é uma promessa colocada para lá. Mas a gente quer tanto que aquilo diga aquilo que a gente passa a dizer que diz mesmo porque a gente quer. Quem entendeu, diga amém. Está fraco. Quer que eu repita? Quem entendeu, diga amém. Então tá bom, então vamos prosseguir. 3 cuidados ao lermos um texto como esse. Segundo, nós temos que interpretar um texto considerando toda a narrativa bíblica. Repete comigo, toda a narrativa bíblica. Então, nós temos que interpretar um texto bíblico considerando toda a narrativa. Por exemplo, se eu pegar o Salmo 91 e for comparar com a história de Jó, nós, então, não podemos dizer o que dissemos aqui na introdução. Que nada nos acontecerá, que nenhum mal virá sobre nós e que a gente nem vai tropeçar. Porque o Salmo 91, se interpretado à luz do nosso querer, se interpretado à luz de uma ausência de exegese, de análise, então o Salmo 91 não combina com Jó. O Salmo 91 não combina com a vida do apóstolo Paulo. Não combina. E o Salmo 91, ele também não combina com a vida de José. Nenhum mal lhe sucederá. Praga alguma virá. O Salmo não combina. Então essa interpretação, possivelmente, é uma interpretação equivocada. Na verdade, e aí se segura aí, na verdade não é equivocada. É uma interpretação maligna. Repete comigo, uma interpretação maligna. Porque o terceiro cuidado que você tem que tomar ao ler um texto como esse, Satanás quer que você acredite que se você crê em Deus, coisas ruins jamais lhe acontecerão. Satanás quer que você acredite que se você crer em Deus, coisas ruins jamais lhe acontecerão. Ele quer que você creia nisso. É uma interpretação maligna do texto. Shakespeare não era cristão, ele era um católico. Mas ele deixou uma frase, que é uma das suas máximas, ele diz assim: o diabo pode citar as Escrituras quando isso lhe convém. E ele cita a Bíblia quando lhe convém. Então perceba que, irmãos,
Nós precisamos, quando lemos um texto como esse, e esses textos que são usados popularmente para uma espécie de evangelho positivista, o evangelho da prosperidade, o evangelho antropocêntrico, o evangelho eu-centrado, toma cuidado. Porque, em primeiro lugar, quando você quer que aquele texto diga aquilo que você quer e você acaba entendendo que ele está dizendo aquilo que você quer, você tem que tomar cuidado. Segundo, que você tem que avaliar qualquer texto da Bíblia à luz da metanarrativa, da narrativa de toda a Bíblia. E essa interpretação do Salmo 91, maligna, popular e maligna, ela não cabe na vida de Jó, não cabe na vida de Paulo, não, de muita gente. Em terceiro lugar, nós temos que nos lembrar que Satanás quer que você acredite que se você crer em Deus, coisas ruins jamais lhe acontecerão. E olha, irmãos, repete comigo, ele fez isso com Jesus. Com Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 4, abra sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 4, mexa na Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 4, ele vai dizer assim no versículo 9. Lucas 4, 9 vai dizer assim: Então, o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Então, quando você vê aqui Satanás, ele saca do Salmo 91 e ele quer que Jesus aceite a interpretação dele nesse sentido. Versículo 11. E ele vai dizer assim, versículo 12. Respondeu-lhe Jesus: Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Quando Satanás ele aplica aqui, na verdade, a intenção do diabo aqui está querendo levar a falsa impressão do Salmo 91, dizendo que se cremos em Deus, não tropeçaremos. E isso não é verdade. Isso não é verdade porque aonde eu coloco Paulo, aonde eu coloco Jó, aonde eu coloco tantos outros à luz desse Salmo. Se é isso tudo que a gente está dizendo, então o que esse Salmo está falando, pastor? Satanás, eles têm a intenção aqui de persuadir o nosso Senhor Jesus a não andar pelo caminho do sofrimento e não ir em direção à cruz. Então ele pega, ele torce a palavra e ele usa o texto fora do seu contexto. O texto está sendo usado completamente fora do seu contexto. Satanás também, ele quer, irmãos, convencer Jesus de toda forma de que se Deus quer o sofrimento de Jesus, então Deus não é um pai bondoso. Então Deus não é um pai bondoso. E Satanás, irmãos, ele é estratégico. Agora, vamos pontuar algo aqui. Quantos de nós, nessa casa de oração, quantos de nós aqui, e quantos conhecidos nossos, ao passarem pelas decepções, lutas, perdas, óbitos, prejuízos, acidentes, quantos de nós fomos colocados em xeque, dizendo: cadê Deus? Aonde está Deus? Por que Deus permitiu isso? Será que Deus não me ama? Será que Deus não se importa? Onde estão, Senhor, as tuas promessas? Que eu não passaria por nada disso. Para aqueles que entendem que o Salmo 91 diz que nós jamais passaríamos por nada disso. Mas, irmãos, a gente tem que estudar isso dentro de toda a narrativa bíblica. O que Satanás ele quer fazer? Ele quer destruir o poder da palavra de Deus, e Satanás quer destruir a nossa fé em Deus, usando a própria Bíblia. Ele está usando a própria Bíblia contra o Senhor Jesus para destruir o poder dessa palavra, desse salmo, e ele tem o seu lugar, e ela tem esse salmo, meus irmãos, na verdade esse salmo não, todos os salmos, todos os 66 livros, todos os 39 e 27, todos eles, todo livro tem uma interpretação cristocêntrica. Você pode repetir? Uma interpretação cristocêntrica. Todos os livros estão apontando para Jesus. Todos os salmos estão apontando para Jesus. Todos os salmos estão falando da obra de Jesus. Está falando da queda, da redenção. Está falando da restauração de todas as coisas. Todos os livros da Bíblia, nas suas
lê nas suas profecias, nas suas parábolas, nas suas analogias, nas suas histórias, todos eles estão falando acerca disso. Se nós perguntássemos aqui pelas ruas de Magé, né, porque se as pessoas creem em Deus, muitas dirão que não. E sabe o porquê que diriam que não? Por causa do sofrimento. Porque elas acreditam que se houvesse um Deus bom, não haveria o sofrimento. E há muitos cristãos em crise de fé, pois estão dizendo, se Deus me amasse, se Deus existisse, eu não estaria passando pelo que eu estou passando. Pastor, até hoje eu tenho algumas coisas mal resolvidas com Deus. Por que você tem alguma coisa mal resolvida com Deus? Porque eu passei por isso, por aquilo. E cadê as promessas? E Deus não estava comigo. Isso são variações de uma má interpretação do Salmo 91 e de tantos outros textos também. Agora, como é que eu interpreto a Bíblia, pastor, de forma satânica? Como é que eu não interpreto a Bíblia de forma satânica? Compare o texto com toda a Bíblia. José e o Salmo 91, combinam? Sim ou não, irmãos? Combinam? Quem conhece a biografia de José, diga amém. Combina com o Salmo 91? Paulo, quem conhece o testemunho de Paulo, a gente vai chegar no capítulo de 2 Coríntios, onde ele fala sobre o seu currículo de sofrimento. Salmo 91 combina com o apóstolo Paulo, sim ou não? Não. Nessa interpretação, não. E o Salmo 91, agora fala para o teu irmão de boca cheia. Nessa interpretação, fala para o teu irmão, não combina com você também, não. Não combina com ninguém. O diabo está usando. Agora, eu queria mostrar algo interessante que eu encontrei na palavra de Deus. Lucas 21, versículo 16. Vamos ver se você é um leitor que presta atenção, um leitor detalhista. Você vai ver aqui tem algo esquisito aqui que a gente vai ler. É algo esquisito, mas vamos dar uma lida aqui. Vamos ler. Versículo 16. E sereis entregue até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Achou alguma coisa estranha aí, não? Tem algo estranho aí. Vamos dar uma lida de novo? Vamos ler de novo. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns de vós. De todos serei odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhaste a vossa... Esse texto está dizendo o seguinte: coisas ruins acontecerão a vocês, mas eu vou manter vocês seguros. Esse texto está dizendo algo interessante, e aí preste atenção ali. Olha o que ele está dizendo. Vocês serão entregues e matarão vocês. O que ele está dizendo? Coisas ruins acontecerão a vocês, mas eu vou manter vocês seguros. Matarão vocês, mas eu os manterei vivos. Parece um paradoxo, mas é. Matarão vocês, mas eu mantenho vocês vivos. Agora, olha o texto, onde eu marquei lá em vermelho. Agora, olha só. Nós vamos ser entregues, matarão, mas não se perderão um só fio de cabelo da nossa cabeça. Ué, como é que pode isso? Vai matar a gente, mas não vai se perder um fio de cabelo? Isso está apontando para onde, irmãos? Isso está apontando para onde? Isso está apontando para a ressurreição. Isso está apontando, meus irmãos, que ainda que a gente sofra aqui, morra aqui, olha, contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Como é que pode me matar e não só... Porque Deus, irmãos, Ele vai te preservar. Não somente nesse mundo, mas Ele vai te preservar para o mundo vindouro. Diga glória a Deus por isso. Porque nós pensamos tudo segundo esse mundo. Deus pensa tudo segundo a eternidade. Nós pensamos tudo conforme essa carne aqui. Deus pensa tudo, meus irmãos, conforme o corpo celestial, incorruptível, sabe, que nós receberemos na glória. Nós pensamos, irmãos, tudo do lado de cada eternidade. Deus está pensando tudo do outro lado da eternidade. E para lá não está nos preparando. Nós já fomos alertados pelo apóstolo Paulo dizendo: pensai nas coisas do alto, olhai para o alto, esperai as coisas do alto. Mas nós olhamos para cá.
Mas só que a nossa vida não se limita a essa vida enquanto esse coração bombear sangue. A nossa vida, meus irmãos, ela é eterna. E ainda que alguém mate a gente aqui, nem um fio de cabelo vai se perder. E ainda que alguém nos maltrate aqui, nós receberemos plena consolação acolá. Quem crê nisso, diga amém. Paulo está dizendo isso, meus irmãos. E eu e você precisamos atentar para essa realidade. E ele diz: contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Nós precisamos perseverar em meio ao sofrimento para que ganhemos as nossas almas, suportar o sofrimento para ganharmos as nossas almas. Tem luta sim, tem sofrimento sim, mas o Senhor, Ele é conosco, meus irmãos, e Ele jamais nos desamparará. Deus, Ele não tira a adversidade das nossas vidas. Ele está conosco na adversidade. Ele não tira a gente da adversidade. Ele está conosco na adversidade. Ele não nos poupa da fornalha. Ele nos visita na fornalha. Hoje pela manhã, falando sobre 2 Coríntios, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 7, nós falamos sobre isso um pouquinho. E eu quero compartilhar com os irmãos que Deus, Ele vem para estar conosco. E quando Jesus, irmãos, Ele se fez carne, Ele se tornou o sumo sacerdote ideal, apto a se compadecer, porque em tudo Ele foi tentado à nossa semelhança. Então Ele entende você, Ele entende a sua dor, Ele entende a sua luta, Ele entende, Ele sabe o que é esperar, Ele sabe o que é preterido, Ele sabe o que é ser humilhado, Ele sabe o que é passar lutas e dificuldades, Ele sabe. Ele está na angústia conosco, por ter vindo, irmãos, em carne. Ele sabe como é a angústia. Ele nos conhece. Ele cuida de nós com plena excelência. Agora, irmãos, o Salmo 91, ele usa essa imagem da águia, da asa, da águia, das penas, né, e ele, como a ave mãe, é a mesma coisa que ele usou lá em Êxodo. Porque, irmãos, o Salmo 91 é soteriológico. Está falando, na verdade, é da nossa salvação. O Salmo 91 está falando da nossa salvação. Êxodo capítulo 19, versículo 4, usando de novo essa figura, né, da asa, ele diz assim: tende visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Então, o povo de Israel, nós estávamos cativos, e o povo de Israel no Egito, e nós no pecado, eles escravizados por Faraó, nós escravizados por esse mundo. E ele, irmãos, como uma águia, ele voou na nossa direção, e ele nos içou, nos trouxe para si, e nos carregou para ele. Ele fez isso, meus irmãos. Ele prometeu que estará conosco, e ele prometeu que nos resgatará. Eu tirei vocês. Interessante que quando ele tira o povo de Israel do Egito, eles não eram obedientes, porque nem tinham lei para obedecer. Ele tira o povo de Israel do Egito por pura graça, pura misericórdia. Quando Deus salvou você, como uma águia salva os seus filhotes, você não era obediente a Deus, você não era temente a Deus, você não se prestava a Deus, mas ainda quando você estava naquele estado, Ele foi como uma águia e ele pegou você, Ele pescou você e Ele trouxe você para Ele. Muito mais hoje, irmãos, agora, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, sendo filhos não da desobediência, da rebeldia. Não, nós somos filhos de Deus, filhos obedientes que buscamos obedecer a Deus. Muito mais hoje, Ele cuida de nós. Ele se coloca no Salmo 91 como uma ave mãe que protege os seus filhotes. Lembra o que ele disse em Lucas 13:34, mais uma vez? Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos como a galinha ajunta os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não quiseste. Meus irmãos, é uma ave mãe que protege seus filhotes de predadores e elementos da natureza. Jesus os queria proteger da ira de Deus, que viria e veio sobre Jerusalém, historicamente falando, e ainda virá sobre toda a humanidade. Diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1,
que da parte do céu se manifestará a ira de Deus contra toda injustiça, contra toda impiedade. Eu quero dizer nessa noite para essa igreja, eu quero dizer nessa noite para a minha família, para os meus irmãos, eu quero dizer para mim, eu quero dizer para você que nos visita, que um dia, meus irmãos, não será semelhante a Sodoma e Gomorra, que caiu apenas fogo e enxofre do céu. Não vai ser semelhante aos dias de Noé, meus irmãos, que apenas caiu água do céu e também abriram-se as comportas da terra. Um dia, meus irmãos, que vai chover, vai ser a ira de Deus, a cólera de Deus um dia vai chover contra toda a humanidade, contra toda impiedade, toda falta de relação coerente com Jesus. Um dia a ira de Deus vai se manifestar contra toda injustiça, toda maldade que é feita nas relações, toda desigualdade. Um dia a ira de Deus vai se levantar. E aí, meus irmãos, só tem um grupo que vai escapar. Só tem um grupo que vai escapar. E o Salmo 91 fala desse grupo que vai escapar no versículo 4, dizendo: olha, eu vou te proteger com as minhas penas, e debaixo das minhas asas eu vou te dar abrigo. Na cruz do Calvário, meus irmãos, quando os braços de Jesus foram abertos, é como uma águia que estava abrindo seus braços, e sobre as suas costas veio a chuva da ira de Deus, e todos aqueles que desde lá até hoje se colocam debaixo das asas de Jesus, estão sendo protegidos da ira vindoura, e já estão salvos, e não há mais condenação contra a vida deles. Portanto, eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, que eu e você precisamos olhar para esse texto e entender que, na verdade, aqui está falando de algo mais, está falando que Deus, Ele nos acompanha em toda... O Salmo 91, em síntese, em suma, está dizendo o seguinte: Deus nos acompanha em todas as nossas lutas. Diga amém por isso. Segundo, Deus só deixa chegar na nossa vida a luta que a gente consegue suportar. Número 3, meus irmãos, um dia haverá uma chuva, um dia haverá, sabe, uma sentença de Deus, que ninguém vai poder nos ajudar, somente Jesus. Eu estava lendo sobre aves, eu estava lendo sobre asas de aves, e eu li sobre duas histórias. A primeira é de uma ave, ela estava, uma floresta pegou fogo, ela abriu as suas asas, colocou seus filhotes ali dentro, né, e ela tentou salvar os seus filhotes, e queimaram-se as suas asas, as suas penas todas queimaram. Ela não conseguiu e também queimou, mas quando abriram a lareira e foram ver, ela estava com as asas retesadas e os filhotes estavam debaixo, estavam todos queimados. Eu li uma outra história, essa lá para o lado do Canadá, que começou uma chuva de granizo, e essa ave, ela foi também, abriu as suas asas, começou a proteger os seus filhotes, ela morreu. Os filhotes não morreram. Sabe, irmãos, Jesus, Ele está dizendo: venha e fique debaixo das minhas asas. Eu posso me machucar. Na verdade, Ele já se machucou. Vocês não. Eu quero salvar vocês. Diga para o seu vizinho: o Senhor quer salvar você. Só debaixo das asas do Senhor. Só debaixo das asas do Senhor. Há uma dívida, meus irmãos, que Deus vai cobrar. Debaixo das asas de Jesus, essa dívida está paga. Há um crime que nós teremos que pagar contra Deus, todos nós. Nascemos em pecado. Nascemos em pecado e gostamos de pecar. Há um crime que teremos que pagar. Debaixo das asas de Jesus, nós estaremos protegidos. Há uma vingança que será vindicada. Será vindicada pelo próprio Deus. Debaixo das asas de Jesus, nós estamos intocáveis. 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 Diga glória a Deus por isso. Intocáveis. Na verdade, irmãos, eu e você, nós deveríamos dizer: Senhor Jesus, se o Senhor foi tão paciente na cruz, sofrendo a chuva da ira de Deus, um sofrimento terrível, incomparável por mim, então eu também quero ser paciente ao sofrer por fidelidade a Ti. Eu também quero estar paciente em meu sofrimento por sofrer para a Tua glória e sofrer em fidelidade a Ti. Eu queria que você voltasse lá no Salmo 91. E você lesse o versículo 15 e o versículo 16. Nós sabemos, meus irmãos, que o sofrimento que Ele nos está permitindo passar é porque nós nos tornemos pessoas semelhantes a Ele. Olha o que diz o Salmo: Ele me invocará
e eu lhe responderei. Na sua angústia, tem angústia, eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Esse texto aqui está falando de vida eterna, de salvação. Primeiro, esse texto está falando que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse texto está dizendo que o Senhor responde-nos quando nós invocamos. O Senhor está dizendo que nós passamos por angústia, sim, mas na angústia, Ele diz, eu estarei com Ele. E Ele, cabalmente, finalmente, em um dia, Ele nos livrará e nos glorificará. Paulo fala que nós vamos receber um corpo glorificado. Paulo fala que um dia nós seremos semelhantes ao Senhor Jesus. É o que Paulo está dizendo. E um dia, irmãos, nós seremos completamente saciados. Hoje aqui ainda não. Mas um dia nós seremos completamente saciados. A nossa sede de Pai será completa. A nossa sede de Deus será saciada. A nossa fome de Deus será saciá-lo-ei com longevidade. E lhe mostrarei a minha salvação. Ele vai nos mostrar a sua salvação. Deus em Cristo prometeu que um dia completamente nos livrará e nos porá salvos e nos mostrará a sua salvação. Salmo 91, uma interpretação satânica demoníaca, é de achar que nenhum mal lhe sucederá, que coisa ruim não acontecerá com você. Não é isso que o salmista está dizendo? Essa é uma interpretação maligna. E quando você entende assim o salmo e acontece alguma coisa ruim, você diz, então eu não creio. Então Deus não me ama. Então Deus não existe. Isso não é verdade. Na verdade, se você lê o salmo, porque a gente quer tanto que o salmo diga aquilo que a gente quer que ele diga, que a gente nem consegue mais ler o salmo na sua literalidade original. A gente olha para o salmo e fica com esse óculos, com essa lente, achando que ele está dizendo o que a gente quer que ele diga. Mas ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que tem luta, sim. Tem dificuldade, sim. Olha, tem percalços, sim. Tem perdas, tem sofrimento, tem isso tudo, sim. Mas ele está dizendo, irmãos, que se nós invocarmos, ele nos responde. Que na angústia ele está conosco. E ele nos livrará e nos glorificará. E ele vai um dia saciar a gente completamente. Nenhum de nós aqui está completamente saciado. Porque esse saciar completo e restrito, só na glória, só no Senhor. Enquanto aqui, nós temos um depósito, o penhor. Mas quanto lá, nós o veremos como ele é, assim como nós somos vistos. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Você pode dar glória a Deus por isso? O entendimento equivocado da Bíblia é uma estratégia do diabo para angustiar você e para tirar você da fé. Por isso eu sugiro que você leia a Bíblia, estude a Bíblia, venha para a escola dominical, se aproxime de pessoas mais maduras e piedosas que podem ajudar você a uma boa interpretação bíblica. Você precisa da palavra de Deus para enxergar melhor. Você precisa da palavra de Deus para viver melhor. Você precisa da palavra de Deus para dar resposta a Satanás. Nosso Senhor Jesus, enquanto Satanás disse, olha, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenarás a teu respeito para que te guarde. Olha, você não vai tropeçar em pedra nenhuma. Ainda usa o Salmo 91. Mas Jesus, irmãos, usando a palavra, ele disse, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Também está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Também está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O texto vai dizer que com isso o diabo o deixou por uma outra oportunidade. Meus irmãos, o assédio de Satanás contra as nossas vidas, os ataques do mal contra mim e contra você, são mais sutis do que nós gostaríamos de admitir. Mas eu quero sugerir que você se torne um obreiro melhor, que sabe manejar bem a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, a fim de que você não caia em desânimo, não caia em apostasia, não caia no desvio da fé, mas sempre se lembre que o nosso Deus, Ele é um Deus amoroso. Com as suas asas, Ele tem nos protegido. E um dia, meus irmãos, na consumação de tudo, muitos não acreditam, muitos não creem, mas se você não acredita e não crê, você faz de Jesus um mentiroso. Porque Deus, irmãos, Ele amou o mundo de tal maneira
para que todo aquele que nele crê não pereça. Como é que é perecer, pastor? Perecer é ficar debaixo da ira de Deus, que um dia se manifestará contra toda injustiça e contra toda impiedade. Um dia vai chover do céu a ira de Deus. E só tem uma maneira de nós nos livrarmos disso. É debaixo das asas do Senhor. E o versículo 4, eu vejo Jesus. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade, a verdade de Deus, a verdade de Jesus, é pavês e é escudo. Por isso, meus irmãos, nós podemos ser maltratados, sofridos, angustiados, humilhados, agredidos, mas, como nós lemos aqui em Lucas, capítulo de número 21, contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Amém?